Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre atenção à família no ministério de Jesus. Vamos aprender, então, o que Jesus nos ensina no que tange a responsabilidade da igreja, enquanto corpo de Cristo, abençoar e fazer um trabalho efetivo e abençoador com famílias. Esse vai ser o nosso propósito nesta live, nesta aula de hoje. Então, vamos, a partir da vida de Jesus, verificar como nós podemos extrair lições preciosas para aplicarmos ao trabalho de hoje no que tange ao ministério com famílias nas igrejas dos nossos dias. Então, esse é o nosso propósito, essa é a nossa intenção. Mas antes, siga-nos nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Gilson Bifano, Facebook, Gilson Bifano, e também no YouTube, no canal no YouTube, Gilson Bifano. Assine o nosso canal e ative ali o sininho para você ser avisado das postagens que iremos fazer ao longo das semanas. O nosso Instagram, pega o seu Instagram agora aí e procure Gilson Bifano e você pode nos seguir no Instagram. Facebook, a nossa página do Facebook é facebook.com/Gilson Bifano. E através das redes sociais, nós vamos estar com você, com certeza, abençoando o seu trabalho com famílias. Então, a pergunta que se coloca nesta hora é a seguinte: que lições podemos aprender com Jesus ao realizar ministério com famílias em nossas igrejas? Esta é a grande pergunta que nós queremos fazer nesta hora. Que lições, que aprendizados nós podemos aprender com Jesus ao realizar o ministério com famílias? Então, essa é a nossa pergunta. Vamos, então, aprender com Jesus a realizar um trabalho com famílias de forma efetiva e também abençoadora. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós podemos extrair muitas lições importantes sobre o desafio que Jesus teve em ministrar, em ajudar as pessoas em família. Então, eu quero fazer algumas afirmações sobre essa pergunta. Quero dar algumas respostas a esta pergunta. Que lições podemos aprender com Jesus ao realizar ministério com famílias em nossas igrejas? A primeira lição é a própria vida familiar de Jesus. Ele valorizou a sua própria família. Então, Jesus nos ensina isso. A primeira lição que podemos aprender de Jesus no que tange a ministração às famílias é que ele vivenciou intensamente a sua própria família. Quando olhamos para os evangelhos, nós podemos ver algumas coisas interessantes sobre o ministério de Jesus junto às famílias. Em primeiro lugar, Jesus veio ao mundo e viveu em uma família. Então, ele tinha autoridade para ministrar as famílias da sua época, porque ele viveu em família. Segunda coisa importante é que Jesus cumpriu o seu papel familiar. A Bíblia diz que Jesus foi obediente aos seus pais. Ele foi sujeito aos seus pais. A terceira consideração que eu faço em relação à vida familiar de Jesus é que ele teve a bênção de conviver com seu pai adotivo. Ele experimentou da presença, da companhia de José, o seu pai adotivo. E Jesus, na cruz, demonstrou cuidado para com a sua mãe. Então, aqui, nessa parte onde abordamos Jesus e a sua família, nós sintetizamos 4 itens. Jesus veio ao mundo e viveu em família. Jesus cumpriu o seu papel familiar e Jesus teve a bênção de conviver com seu pai adotivo. Jesus, na cruz, demonstrou cuidado para com a sua mãe. Tudo isso nos ensina o seguinte,
Quem trabalha com famílias deve viver os desafios diários da vida em família. Você que é líder de ministério com famílias precisa aprender isso. Para você ministrar as famílias, você precisa viver em família. Esse é um grande ensinamento. Esse é um grande aprendizado. Quem ministra as famílias precisa viver a vida familiar de forma intensa. Quem trabalha com casais precisa viver o seu casamento de forma intensa. E aqui nós podemos aprender com Jesus. Ele teve autoridade para ministrar as famílias, porque ele viveu em família. Ele viveu 30 anos do seu ministério em família. Aliás, ele viveu 30 anos da sua vida em família. Ele cumpriu o seu papel familiar. Quem trabalha com famílias precisa cumprir os seus papéis familiares. Jesus teve a bênção de conviver com seu pai adotivo. Então, aqui fala dessa palavra importante da vida familiar, que é relacionamento. Viver em família é se relacionar com os membros da família. E Jesus cuidou da sua mãe nos últimos minutos da sua vida, ali na cruz do Calvário, quando delegou os cuidados da sua mãe ao discípulo amado. Tudo isso mostra que quem trabalha com famílias deve viver intensamente a vida familiar. Você que é ministro de família, você que trabalha com famílias, precisa ter autoridade nesse sentido. Viver em família, cumprir os seus papéis familiares, se relacionar com os demais membros da família de forma saudável e cuidar da sua família, tal como Jesus cuidou de sua mãe na cruz, naquele momento final da sua vida. Então, esse é o primeiro ensinamento. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos lembrar. O primeiro ensinamento para quem trabalha com famílias é que viver em família é importante. Quem trabalha com famílias deve viver os desafios da vida em família. Apenas recapitulando, Jesus é o exemplo nesse sentido, porque ele viveu em família, ele cumpriu os seus papéis familiares, ele se relacionou com os demais membros da sua família, e ele demonstrou cuidado para com a sua mãe, cuidado para com um membro da família. Então, ele teve autoridade para ministrar as famílias, porque ele vivenciou isso na sua própria família. E quem trabalha com famílias precisa vivenciar os princípios bíblicos da família para que possa ministrar aos outros com autoridade. Esse é o primeiro ensinamento. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender com Jesus no que tange ao ministério com famílias. A segunda lição é a seguinte: Jesus nos ensina que o ministério com famílias é para abençoar as famílias. O ministério com famílias é para abençoar as famílias. Você que é líder de ministério com famílias, você que faz parte da equipe do Ministério com Famílias. Você está fazendo esse trabalho para abençoar as famílias, para abençoar casais, para abençoar adultos solteiros. Veja que coisa interessante. Jesus abençoou as famílias com a sua presença. Ele estava presente nos momentos difíceis da família, em Caná da Galileia, no sepultamento do filho da viúva de Naim. Jesus abençoou as famílias com seus ensinamentos. Ministério com famílias é ensinar as pessoas a viver em família. Jesus abençoou as famílias ensinando sobre o divórcio, ensinando sobre o celibato, ensinando sobre ética. Então, nos evangelhos, nós podemos encontrar dezenas e dezenas de lições, de ensinamentos de Jesus para as pessoas, pessoas essas que viviam em família. E Jesus abençoa as famílias com seus milagres.
Então, aqui nós podemos aprender o seguinte: fazer ministério com famílias é abençoar as famílias, tal como Jesus abençoou casais, tal como Jesus abençoou solteiros. Jesus, no seu ministério, abençoou muitas e muitas famílias. E nós, em nosso ministério com famílias, temos esse dever, temos que ter essa visão de abençoar as famílias que estão ao nosso redor, de abençoar as famílias que estão ao redor da igreja, no bairro em que a igreja está situada, na cidade em que a igreja está plantada. Então, essa é a nossa missão, abençoar as famílias, tal como Jesus abençoou durante o seu ministério. Abençoar com a presença, abençoar com os ensinamentos, passando princípios bíblicos para as famílias e abençoar, fazendo coisas para cooperar com Deus na realização de milagres. Então, vamos ter essa visão de que o nosso ministério, o ministério com famílias, é um ministério que tem a missão de abençoar as famílias. Jesus nos ensina isso. Jesus, nos seus 3 anos e meio de ministério, abençoou muitas e muitas famílias. E nós também devemos e temos o dever de abençoar as famílias que estão ao nosso redor. Este é o segundo ensinamento. O terceiro ensinamento é que Jesus nos ensina que o ministério com famílias deve dar atenção a todos os tipos de famílias. Jesus nos ensina que o ministério com famílias deve dar atenção a todos os tipos de famílias. Jesus abençoou os casais. Jesus abençoou as famílias de pessoas solteiras. Jesus abençoou as famílias monoparentais. Jesus abençoou as pessoas que experimentaram o dissabor do divórcio. Então, aqui nós podemos aprender essa lição tão rica, tão esquecida nos dias de hoje. Porque, muitas vezes, o ministério com famílias abençoa só casais. Mas não deve ser assim. O ministério com famílias deve abençoar casais, pessoas solteiras, adultos solteiros, famílias monoparentais, famílias de pessoas divorciadas e família ampliada também. Porque quando Jesus curou a sogra de Pedro, ele estava abençoando a família ampliada. Então, esta é a terceira lição. O ministério com famílias deve ser um ministério que deve dar atenção a todos os tipos de famílias. Famílias conjugais, famílias nucleares, famílias de pessoas solteiras, famílias monoparentais, famílias de pessoas divorciadas e família ampliada. Muito cuidado para nós tão somente abençoarmos os casais em nossas igrejas somente. Eles devem ser abençoados, mas os casais não devem ser o único tipo de família que deve receber a atenção da igreja. Os adultos solteiros também devem receber. As famílias monoparentais, de um pai ou de uma mãe cuidando do seu filho sem a presença do cônjuge. Famílias nucleares, famílias ampliadas. Jesus, ele deu atenção a todos os tipos de famílias e nós também devemos fazer o mesmo. Se nós dermos atenção a todos os tipos de famílias, com certeza estaremos imitando a Jesus nessa área de ministério com famílias. A quarta lição que aprendemos com Jesus é a seguinte: a mais importante atitude de Jesus foi nos incluir na sua própria família. Então, o ministério com famílias é um ministério de inclusão. Não é um ministério de exclusão,
é o ministério de inclusão. Jesus nos incluiu em sua família, a família da fé. Jesus não formou nenhuma família biológica, mas por meio dele podemos fazer parte da família da fé. Então, o ministério com famílias deve ser um ministério de incluir todas as pessoas na família da fé. Como isso vai acontecer? Através da evangelização. Quando a pessoa tem Jesus no seu coração, ela é incluída na família da fé e ela passa a fazer parte da família de Deus, da família da fé. Então, nós precisamos, irmãos, nós precisamos, pastores, nós precisamos líderes de ministério com famílias, incluir as famílias na igreja. Que famílias eu estou falando? Famílias conjugais, famílias monoparentais, famílias de pessoas solteiras, famílias nucleares, famílias ampliadas. São essas famílias que precisam ser incluídas na família da fé, através da própria fé em Jesus Cristo. Então, o ministério de famílias é o ministério que inclui as pessoas, é o ministério que acolhe as pessoas, é o ministério que abraça as pessoas e leva as pessoas à fé em Jesus para que façam parte da família da fé. Porque a Bíblia diz que uma pessoa que vive sozinho vive em família, e a igreja é a família da fé. Então, esta é uma outra grande lição que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que a mais importante atitude é incluir pessoas à sua família, a família da fé. Isso é muito importante e devemos sempre ter isso em mente. Então, aqui nós podemos aprender essas 4 lições da vida do ministério com Jesus. A primeira lição que nós aprendemos com Jesus é que Jesus viveu em família. Realizar ministério com famílias, os líderes, os membros da equipe devem viver em família, para que tenham autoridade para ministrar as outras famílias. Jesus viveu em família. Jesus cumpriu o seu papel familiar. Jesus se relacionou com os membros da sua família. E Jesus demonstrou cuidado para com a sua mãe na cruz do Calvário. E aqui nós podemos aprender com Jesus. Quem trabalha com famílias deve ter autoridade. Não ter uma família perfeita, mas viver em família, para que possa ter autoridade, experiência e vivência para ministrar a outros. Essa é a primeira lição. A segunda lição, Jesus nos ensina que o ministério com famílias é um ministério abençoador. Existe para abençoar as famílias. Vamos abençoar as famílias da nossa igreja. Vamos abençoar todas as famílias da nossa igreja. Quando fazemos isso, estamos também fazendo o ministério que Abraão fez. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: "Sê tu uma bênção". Esta é a nossa missão. O ministério com famílias deve abençoar todas as famílias. Com a presença, o ministério com famílias deve estar presente nas famílias. O ministério com famílias deve ensinar os princípios de casamento, os princípios da sexualidade, os princípios das finanças, os princípios da educação de filhos. Esse é um grande desafio do ministério com famílias. Ensinar as famílias a viverem em família, ensinar as pessoas a viverem em família, de acordo com os princípios bíblicos, princípios da palavra de Deus. Esse é o livro, texto do ministério com famílias. Então, o ministério com famílias é um ministério pedagógico, de ensinar as pessoas os princípios de Deus para a vida em família. E apresentar às famílias
que Deus também faz milagres, hoje, ainda. Deus é um Deus de milagres, e Deus pode fazer milagres nas famílias de hoje, nos casais de hoje. E o Ministério com Famílias deve ser um porta-voz dessa grande notícia de que o mesmo Deus que fez milagres lá no Velho Testamento, o mesmo Jesus que fez o milagre em Caná da Galileia, é o mesmo Jesus que pode fazer milagres nos casamentos hoje. E o Ministério com Famílias deve ser o porta-voz dessa boa nova, dessa notícia maravilhosa. Terceiro, Jesus nos ensina que o Ministério com Famílias deve dar atenção a todos os tipos de famílias. Famílias conjugais, casais, famílias de pessoas solteiras. Jesus ministrou a Marta, Maria e Lázaro. A única família que é citada nos 4 evangelhos, família de pessoas solteiras. Jesus abençoou as famílias monoparentais, por exemplo, quando ele curou, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele abençoou as famílias de pessoas que passaram pelo dissabor do divórcio, como é o caso da mulher samaritana. Ele abençoou a família nuclear quando ele entrou na casa de Pedro e curou a sogra. A sogra possivelmente vivia com Pedro e a sua esposa. Era a família nuclear, 2 gerações ali presentes. Então, Jesus abençoou a todas as famílias. Vamos ter muito cuidado para não abençoar somente os casais, mas a todos os tipos de famílias. E a mais importante atitude de Jesus foi nos incluir na sua própria família. Jesus não formou nenhuma família biológica, mas por meio dele podemos fazer parte da família da fé. Então, o Ministério com Famílias é um ministério que acolhe, que inclui, dentro dos princípios da palavra de Deus, as pessoas devem ser incluídas na família da fé, aceitando Jesus como Salvador. E aí o Ministério com Famílias vai abençoar a todas as famílias, assim como Jesus abençoou aquelas famílias que nós citamos no ponto anterior. Essa é a nossa, então, palavra. Esse é o nosso desafio. Que Deus abençoe você nessa grande missão de abençoar, de ser bênção para as famílias, tal como Jesus foi bênção para as famílias da sua época. Deus abençoe. Juntos pela família.